na época eu estava desempregado e eu apostei na Dynamo. E uma semana depois eu apresentando o diploma, né, onde eu trabalho hoje em dia, né, que hoje em dia entrei como técnico e hoje em dia sou supervisor lá na empresa, entendeu? E, enfim, quando eu apresentei o diploma da Dynamo, eu fui muito bem recebido pela empresa, entendeu? E a empresa também, assim como eu acreditei na Dynamo, a empresa acreditou em mim, entendeu? Pelo conhecimento ao qual eu adquiri aqui, entendeu? Eu já vinha de geradores, mas o conhecimento que eu adquiri aqui na Dynamo foi um conhecimento totalmente prático, entendeu? Muito mais focado naquilo que realmente a gente precisa no campo de trabalho. Já te acompanhar faz tempo no Instagram e tudo que foi prometido desde o início do curso até o final foi cumprido com extrema excelência. Eu, como no início, eu encarava uma máquina com medo, com receio. Hoje em dia não, hoje em dia, quando o gerador já faz o barulho, no ouvido eu já consigo detectar o barulho, por quê? Porque a prática faz a perfeição, entendeu? Então, através da Dynamo eu consegui tudo isso. Eu vou sair daqui direto para os meus concertos com mais firmeza, que antigamente eu tinha medo. Olhava para o gerador e ficava apavorado, tremia, suava. Hoje não, hoje já estou saindo daqui, já vou pegar o gerador, umas tapas nele lá e vai ficar bom. Vai ficar bom, né? Do jeito que a gente quer. Com certeza, eu tinha um método de trabalhar totalmente diferente, que agora eu vou levar na minha bagagem uma forma mais fácil de trabalhar e mais rápida. Achar o defeito do gerador, dessas coisas. Com mais agilidade. Mais né? agilidade, com certeza. Isso aí. Um método totalmente diferente. Toda a didática que foi empregada aqui pelo curso, confesso que é surpreendente. A facilidade no qual é passada as informações, a experiência, as dicas, com certeza vou levar para minha bagagem, para minha carreira, mas sem dúvida a Dynamo somou no meu conhecimento, somou na minha bagagem e ampliou ainda mais os conhecimentos que tenho. Só tenho a agradecer a Dynamo e toda a equipe da Dynamo. Cara, gerador, você tem que ter um bom conhecimento. Não adianta você chegar lá e dar uma de é máquina, é motor, tudo igual, não é igual. Você tem que buscar com quem sabe, entendeu? E aqui na Dynamo a gente eu encontrei, trouxe meu filho, todos que fizeram o curso aqui também encontraram, entendeu? Um local que realmente trouxe e traz instrução exata, entendeu? Aquilo que realmente acontece na prática no dia a dia. Porque Dynamo é direto ao ponto. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma live sensacional, hein? Olha só, como é que tá aí o som, o vídeo, a imagem, tá legal? Como é que tá aí, pessoal? Hoje a gente tem um tema muito interessante, hein? Você que tem um amigo, né, um colega de trabalho que queira conhecer, né, além do que o ensino ensina, é a hora, é Dynamo treinamento direto ao ponto. Pessoal, nessa hora, não fuja, não perca a sua atenção. Faz o seguinte, vá para um local reservado agora, coloque um fone de ouvido e fique bem atento a todo o conteúdo que nós iremos passar. E tem também muita cereja do bolo, ok, pessoal? Então, olha só, coloque aí se tá tudo ok, dá um like aí. E como é que tá o som, o áudio, tá legal? E agora, o pessoal que está entrando, né, coloque aí o seu nome, a região que você está nos assistindo, ok? Porque mais uma live de segunda-feira, toda terça-feira, né, pessoal? Toda terça-feira, às 19h07, nós estamos sempre com um tema interessante e este também é bem interessante, hein? Você vai aprender o que o ensino não ensina, ok, pessoal? Então vamos entrar aí, eu quero ver o pessoal aí da região norte, né? Tem bastante, região sul, nordeste, vamos entrando aí. Hoje o nosso ambiente está um pouco diferente, né? Então hoje o nosso ambiente, vocês já viram que não é o chão de fábrica. Hoje nós não estamos lá numa oficina, né, em contato com o equipamento, porque hoje nós vamos estar passando algumas informações muito importantes para você que quer ter sucesso nesta área de grupo motor gerador,
ok? No mercado de grupo motor gerador. Se você quer sucesso, fique até o final dessa live, que tem muito conteúdo importante para você que quer subir um degrau, você quer subir de nível, então agora é um momento muito importante. Faz o seguinte, encaminha aí o link para os seus grupos de WhatsApp, caminha o link aí para um colega de trabalho, fala com ele, ó, a Dynamo vai ensinar o que o ensino não ensina, ok? Então, ó, vamos começar a divulgar. Hoje eu quero essa sala cheia, hein? Hoje eu quero essa sala cheia porque o tema é muito interessante. Já estou vendo, já está entrando bastante gente. Coloque a região aí que você está nos assistindo. E deixa eu apresentar aqui o ambiente que hoje nós estamos. Hoje nós estamos numa grande parceira, a El Shaddai. Tá? Estamos aqui com o Mauro, né, que é um dos donos da El Shaddai, e abriu essa porta para a Dynamo. Quero dizer para vocês que é uma empresa, né, que trabalha, né, com contabilidade, com legalização, e essa empresa tem feito serviço e é prestadora de serviço para a Dynamo Treinamentos, tá? E agora uma grande parceira. E a gente vai bater um papo aqui, né, e vamos conversar sobre o que o ensino não te ensina. Ou seja, nós vamos bater um papo aqui para informá-lo que o ensino tradicional, esse tradicional, seja técnico, escolas técnicas, escolas de engenharia, ele vai te formar para ser um empregado, né? Mas esse segmento de grupo motor gerador, ele tem várias oportunidades, e uma das oportunidades é você ser um empreendedor, você ser uma pessoa jurídica. E para ser uma pessoa jurídica, um empregador, você precisa aprender o que o ensino não ensina, ok? E aí, o que vocês acharam da última live? O tema foi sensacional, né? A gente fez uma manutenção preventiva. Eu vejo que a maioria de vocês que acompanham a nossa live são profissionais técnicos, que absorvem bem a técnica, a parte operacional excelente. Mas a gente viu a necessidade, né? E hoje eu estou aqui com o Mauro, né? Mauro, grande amigo. Prazer. Ele abriu aqui, né, esse espaço para estar batendo um papo, né? Um papo assim, né? Bem esclarecedor. E a primeira coisa que vem à mente quando... Isso eu estou passando por mim mesmo, né? Quando eu resolvi abrir a Dynamo Treinamento, a primeira coisa que a gente pensa é na técnica. Espera aí, eu tenho que dar uma boa aula, eu tenho que me aprofundar nos temas, eu tenho que aprimorar, eu tenho que pegar bastante informações. Então a gente fica com uma preocupação no plano de aula, na metodologia de ensino, e depois a gente se depara com uma coisa que a gente fica totalmente leigo e inseguro. Qual é? Eu tenho a técnica, eu tenho a metodologia de ensino, ou seja, você tem já a técnica. E aí apresenta diante de nós a oportunidade de empreender. E aí, Mauro? Graças a Deus que eu te encontrei. Porque a gente iniciou, mas assim E eu quero dizer para vocês o seguinte: se você tem um objetivo, lança aí, ó. Se eu tenho que... eu quero navegar, eu quero fazer uma pesca embarcado. Entra no mar e vai fazer a pesca. Porque o que aconteceu? Vou contar um pouco da história da Dynamo, Mauro. Sim. A Dynamo a gente lançou, meu filho, né, já falou assim, pai, ó, se a gente esperar ter tudo,
ter equipamentos, geradores, né? A gente vai ficar nunca a gente vai dar o primeiro passo e vai ir à frente. E aí eu concordei com a ideia dele, então a gente falou, sabe uma coisa, vamos começar lá na garagem. Vamos fazer um cenário na garagem, me filma lá e tal. Começamos, e no momento mais difícil, que foi na pandemia, onde, né, já tinha decretado, né, o lockdown, né? Sim. Então, mas a gente começou. Mas aí a gente parou na questão da legalização, né? A gente viu que para crescer mais, a gente precisava, sim, de um suporte, de um apoio, um suporte profissional, para que pudéssemos chegar, né, no nível que hoje nós nos encontramos, e ainda vamos além, porque a gente procurou, né, ser legalizado. E para você que está acompanhando aqui conosco, eu quero te dizer que a oportunidade de empreender é muito grande. Por quê? Porque trata-se de uma mão de obra especializada. E essa mão de obra especializada, ela não vamos dizer assim, você não encontra em formandos de engenharia, formandos dos cursos técnicos. Você precisa ter a oportunidade de trabalhar em uma empresa fornecedora do equipamento, foi que eu tive a oportunidade, né, para você adquirir esse conhecimento. Assim como outras, né, áreas da técnica, né, como elevadores também, você não aprende, né, sistema de elevador num curso técnico ou num curso de engenharia. Então, trabalhar com grupo motor gerador é assim algo muito promissor. Tanto promissor é que as empresas que prestam serviços de mão de obra especializadas não conseguem atender a demanda de serviço. Por isso que os profissionais que começam até nas empresas, depois de ele adquirirem uma certa experiência, se especializarem, eles passam a prestar serviço para a própria empresa. E aí depois, né, eu quero até, né, conversar, né, para você me explicar direitinho isso, que eles acabam sendo um PJ e continua prestando serviço para a empresa. Carrega o nome da empresa, porém um PJ. E eu vi que com isso ele tem ganhos maiores, né? Tem vantagens isso. Isso também é interessante, né? Porque às vezes a pessoa, não, eu não quero empreender, eu não tenho o dom de ser um empreendedor, mas ele pode aumentar os ganhos dele propondo ao empregador que o contrate como terceirize o serviço dele, e esse serviço, e através da terceirização desse serviço, fica mais econômico, acredito, para o empregador. Sim. E ele recebe mais do que, né, de repente, se fosse o salário dele lá pela CLT. A gente sabe que tem descontos, né, mas isso aí o Mauro, é a praia do Mauro, ele vai nos ajudar. E tem aqueles que também já têm, né, assim, né, interesse em empreender. Ele pode ter a própria empresa dele, né, e trabalhar com essa tecnologia, visto que a gente está com uma demanda de mão de obra muito grande. Né, Mauro? Mas, Mauro, então eu vou fazer a pergunta, deixa eu me virar aqui para o Mauro, que depois que a gente montou, né, a Dynamo Treinamento, que começou a crescer, né, a gente se deparou nas questões fiscais, legais, né, e encontramos a El Shaddai. Né, e a El Shaddai, ela legalizou a Dynamo Treinamento.
Por isso que hoje a Dínamo é direto ao ponto. Então, Mauro, vocês agora vão ter uma consultoria. Olha só, fique atento, fale lá, avisa, agora você tem que entrar nessa live, Você vai ter uma consultoria nessa live 100% gratuita, com um profissional especializado, né, uma empresa que, né, já tem um nome no mercado, uma empresa grande. E hoje, né, nessa parceria, o Mauro vai nos passar cerejas do bolo. Eu considero cerejas do bolo, né, aquilo que o ensino não ensina, pessoal. Coloque aí para ficar mais dinâmico a nossa live. Vamos fazer uma enquete aí. Você sabe como legalizar uma empresa? Ou se você sabe o que é o MEI, melhor. Você sabe o que é o MEI? E aí? Coloque aí. Sim ou não? Vamos ver. Vai ter aí um delay, né? E agora vamos ver, Mauro. Enquanto eles estão respondendo, aí pede para ele se apresentar e apresentar a empresa. Ó, enquanto vocês aí estão respondendo, né? Se sabe o que é o MEI, né? Olha, eu já ouvi falar do negócio de MEI. Vamos ver se vocês sabem mesmo. O celular não tem um número lá, MEI, que é isso mesmo? Que eu acho que é o DNA do celular, né? Tem um MEI, sim, ó. É o seguinte, anota esse número e MEI lá do celular, porque se roubarem o celular, pô, tu pode, ó, inutilizar ele, hein? Ok? Principalmente quem está em São Paulo, hein? O pessoal de bicicleta aí tá... As voltinhas de bicicleta é terrível. Mas enquanto vocês estão respondendo a enquete, né? Se você sabe o que é o MEI, o Mauro vai estar... Eu vou passar a palavra para o Mauro, né? E o Mauro vai estar fazendo a apresentação da sua empresa, né? Que é uma parceira da Dínamo. E aí a gente volta no nosso bate-papo. Ok? Mauro? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar batendo esse papo com vocês. Uhum. E eu creio que é de muita valia esse bate-papo, porque existe muita dúvida, né, acerca de empreendedorismo, como empreender, como se legalizar, né? E nós aqui da El Shaddai Assessoria Contábil, nós somos especialistas, né, no MEI, trabalhamos diretamente para o MEI, né, e gostamos de esclarecer essas dúvidas e ajudar os MEIs, né, porque o governo hoje em dia ele não oferece, né, eles não têm um suporte necessário, existem as leis, existem as normas, né, mas eles não oferecem um apoio, né, aos microempreendedores. Então, basicamente nós vemos muita gente perdida, não sabendo o que fazer. É uma realidade. Né? E acha que virar um empresário, ter um CNPJ é uma coisa muito difícil, que não é. Né? Basta você procurar a pessoa certa, os profissionais certos, né? E eles vão lhe orientar da maneira correta. Então, nós estamos aqui para poder ajudar, né? Esclarecer as dúvidas de vocês nesse bate-papo e espero que a gente possa contribuir da melhor forma possível, né? Muito legal. Então, ó, vamos lá. Então, deixa eu ver como é que está o resultado da enquete aí. Como é que tá? Rapaz, acho que tem muita gente desinformada. Quem acreditou que o MEI aí é o número do celular, o número de segurança aí? Quem foi? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu mesmo, né, confesso, Mauro, que eu não sabia, né, como é que eram os trâmites e tal. A princípio, quem abriu até o MEI foi o meu filho lá, abriu, tá aí, ó. Né? Sim. Mas como você falou, né, não é aquela coisa tão difícil. Né? E para abrir esse MEI, tem um procedimento que é bem básico. Quer ver uma outra coisa? Eu pensava, por isso que eu estou falando sempre, que legalizar era custo. Era muito. Era como é que se diz? Sustentar
governo. E não tinha benefício nenhum, seria só. Mas eu gostaria de saber, e até informá-los, né, se existe benefícios, né, para aqueles que se legalizarem direitinho, né, com MEI, quais os benefícios, que a gente não sabe, a gente só pensa, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, pagar. Não é verdade? É primeiro o leigo no assunto, cara, eu vou pagar, eu vou trabalhar para o governo, mas existem benefícios, Mauro? Sim, muitos. Então dá para listar para eles? Em primeiro lugar, né, nós vemos muita oportunidade de negócio sendo desperdiçada, porque muitas das vezes o empresário, né, o autônomo, aquele que está empreendendo, ele não está legalizado. Então, vamos dar um exemplo, né? Ele tem a técnica, tem os clientes, só que na hora de fechar um negócio, ele precisa de uma nota fiscal. É verdade. E ele vai falar... proposta, né? Exato, CNPJ. porque muitos prestam serviço para empresas, é um setor, um segmento, que muitos clientes são pessoas jurídicas, são empresas. E as empresas, para elas poderem efetuar o pagamento pela prestação, a contrapartida é uma nota fiscal. Então, muitas das vezes, você tem a oportunidade de fechar aquele negócio, mas chega na hora, ele não tem uma nota fiscal, não tem um CNPJ, e ele perde uma oportunidade de negócio. Entendi, porque então tem uma contabilidade que cobra lá do empresário, que ele vai prestar serviço, então ele tem que ter aquela nota fiscal, né? Olha aí, pessoal, tá vendo como é que é importante? Vai ampliar, né, a sua carteira de clientes. Com o CNPJ, com o MEI, você pode gerar nota fiscal. Podendo gerar nota fiscal, você pode conquistar clientes em patamares maiores e com isso aí ampliar, né, a sua carteira de clientes. Sim, inclusive existe essa forma de contratação também. Sim. Né? Porque muitas empresas não querem contratar como carteira assinada. Por quê? Porque ela paga 2 vezes mais. O salário, né? É verdade. Então muitas das vezes ela propõe uma prestação de serviço, né? E você emitiu uma nota fiscal como um MEI, um prestador, né? E você pode ser contratado assim, né? Então, existe também essa parte, né? Que muitas empresas hoje estão contratando como MEI, não como funcionário, né? Então, também existe essa possibilidade, né? Que a gente falou aqui dos clientes, ele sendo um autônomo, sendo uma pessoa que vai prestar o serviço, né? Mas também existe essa questão dele também ser contratado como MEI, como prestador de serviço. Então, se ele não tiver também um CNPJ e uma nota fiscal, né, ele vai perder. Vai perder. Né? Porque a empresa não vai efetuar o pagamento sem ele emitir uma nota fiscal. Entendi. Entendeu? E é muito difícil essa emissão de nota fiscal? Não, é muito fácil. Tá vendo, pessoal? Então, eu achava que era uma coisa assim, né? Quando o pessoal, peraí que eu vou gerar uma nota fiscal. Eu falei assim, rapaz, o que é isso? E já até passei num setor, né, financeiro de uma empresa, né? No momento em que a pessoa estava gerando a nota fiscal. Então eu vi aquela tela, aquele negócio todo, eu falei, pô, isso deve ser muito difícil. Mas com a assessoria, né, da El Shaddai, fica tudo fácil. Para a galera que não sabe o que é o MEI, o que é? Então, o MEI é uma modalidade empresarial, né, que foi criado pela Lei Complementar 128. Né? E o MEI, ele ele foi criado para facilitar, né? É um facilitador. Então hoje, quem é que pode se enquadrar no MEI? Peraí, então o MEI, na verdade, então, o M é modalidade, é isso? O que é mais? Significa microempreendedor individual. Isso. Mas é uma modalidade empresarial. Foi criada específica para atender essa fatia, né, do mercado. Sabe por quê? Deixa eu puxar um gancho para o meu lado de gerador. Então, QTA é quadro de transferência automática.
de quadro, T, transferência, A de automática. E o MEI, M de micro, E, empreendedor individual. Rapaz, vamos lá. Então, assim, quem pode se tornar MEI? Né? Qualquer pessoa que queira empreender e que não esteja ligada a uma empresa. Certo. Tá? Então, exemplo, assim, de repente alguém é sócio de uma empresa. Interessante. Tá? Ele emprestou um nome, às vezes ele emprestou lá pro familiar, acontece muito isso, muito né? isso, né? Emprestar um nome. Porque precisa ter um sócio, é isso? Sim, lá atrás, né, para você abrir uma empresa limitada, você tinha que ter pelo menos 2 sócios. Entendi. Entende? Por isso que essa questão de emprestar o nome. Isso, e então às vezes a pessoa não tinha, né, um tio, um pai, um irmão, não tinha uma outra pessoa, ele colocava, presta o nome para poder entrar na empresa. Aí entrava com 1% na empresa. Entendi. Entendeu? E então ele, a única forma, o impedimento, né, de ele entrar no MEI, se legalizar como MEI, é ele sendo sócio de uma outra empresa. Então ele não, porque o computador ele vai fazer o cruzamento e vai ver que você é sócio. Dele tá lá, e acontece, Denilson, muitas vezes, da pessoa nem saber. Quando a gente vai abrir o MEI, às vezes, a gente consegue no computador, né, localizar, e a pessoa não sabe. Cara, não sabia que era sócio. Olha só, pessoal, tá vendo? Acontece muito isso. E às vezes está com o nome sujo, porque emprestou o nome na empresa, não deu certo, a pessoa largou a empresa. E como ele é um dos sócios, ele tem que arcar com as despesas, né? Exatamente. Então é bom. Olha só, a cereja do bolo, isso, né? Isso aí. Então, assim, como é que eu posso saber disso? Fazer um levantamento no teu CPF para saber, né? E quem sabe também, quem tem conhecimento, que é sócio de uma empresa e de repente não quer perder a oportunidade, imediatamente tem que pedir a exclusão dessa sociedade. Sim. Primeiro tem que pedir a exclusão. Imediatamente. Sair da empresa, e aí a gente consegue incluir no MEI. Né? Incluir no MEI. Tá vendo quantas informações interessantes, pessoal? Se você, por alguma ocasião, quis cumprir lá uma formalidade e emprestou lá o seu CPF para ser sócio de uma empresa limitada, né? Qualquer empresa. Qualquer empresa. Então, se você quiser vir para essa modalidade empresarial, né? Isso. Agora eu estou começando a ficar essa modalidade empresarial, você tem que pedir exclusão do seu nome, né? Para poder você conseguir abrir o seu MEI, que é o microempreendedor individual. Ok? Exato. Então, fazendo isso... Então, as vantagens praticamente você pode emitir nota fiscal. Sim, eu vou listar elas. Vou listar elas aqui. Legal. Tá? Então, assim, primeiro passo é esse, saber se existe, o nome está em outra empresa. Certo. Segundo passo é saber se o faturamento dele... O que é o faturamento, pessoal? Faturamento é aquilo que eu vou emitir de nota. Entendi, tá? Entendi. Não é o meu lucro. Certo. É o meu faturamento. Então, se eu emitir nota somando, totalizando R$5.000 por mês, eu estou dentro do MEI, eu consigo permanecer no MEI. Dentro dessa modalidade. Isso. Tá. Porque o limite é 81 mil no ano. Tá? Sim, você não pode passar de 81 mil no ano. Então isso é uma informação bem relevante, né? Por quê? Porque às vezes você está pensando que eu vou entrar no MEI, mas você também tem esse limite, isso, tem que ser respeitado. Entendi. Tá? Tem esse parâmetro e não pode. Exatamente. Entendi. Por que eu tô falando, a gente está falando mais do MEI, Denilson? Porque o MEI hoje é a melhor forma, é o melhor regime hoje para o empresário se enquadrar. Porque ele paga muito pouco. Entendi. E hoje, para você abrir um MEI, você abre gratuitamente. Hoje você não precisa de um contador para abrir um MEI. Entendi. Qualquer pessoa hoje pode abrir um MEI. O contador, né, a assessoria contábil, ela ajuda em quê? A você ser orientado a como você vai abrir esse MEI. Como é que você vai enquadrar as atividades do seu CNPJ. Sim. Tá? Exemplo, tem pessoas que vão fornecer serviço, vão prestar serviço e vão revender mercadoria. Entendi.
Entende? Então eu posso fazer a manutenção e também fornecer peças do equipamento, Sim. do grupo motor gerador, né? Sim. Aí, pessoal, tá vendo? Então você pode, né, também fornecer a peça para o equipamento que você está prestando serviço. Porque sabe por quê? Porque hoje, ô Mauro, o que acontece? Hoje, a maioria dos profissionais dessa área já tem fornecedores específicos, né? O pessoal sabe, né, o que eu estou falando. Então, o que acontece? Eles fazem o seguinte, ou eles deixam por conta do cliente, né? O cliente está aqui, ó, o fornecedor é esse, o cliente vai lá, compra, né, o material e ele aplica. Ou ele vai lá no fornecedor, adquire as peças, né, em nome lá do cliente, o cliente faz o pagamento e ele vai e aplica a peça. Eu acredito que numa minoria que tem assim, aí teria que ter, né, uma verba, né, reservada para isso, uma minoria já dá um valor de um orçamento já com a peça inclusa. Só que ele vai lá no fornecedor, pega a peça, né, paga e depois aplica a peça. Então, se ele souber, né, bem abrir o MEI, Sim. ele pode ser já um fornecedor. Sim. Na verdade, será que ele vai fugir também da bitributação? Porque ele vai comprar uma peça, depois ele vai emitir uma nota daquela peça. Será que isso tem alguma coisa a ver de bitributação? Não, porque ele facilita isso. Ele vai comprar a peça, né, e vai revender. Revender. Entendeu? Isso aí. Então, assim, por que não existe essa bitributação? Porque o MEI, você não paga o imposto sobre a receita. Entendi. Entende? Você vai pagar aquele valor. Por isso que é muito interessante quem se enquadra dentro do MEI, não abrir uma empresa. A gente não aconselha aqui na El Shaddai, aqueles que estão começando, né, estão iniciando, estão bem embrionário mesmo, né? Que é a maioria dos que estão nos assistindo, né? E tem gente, assim, que ele já pensa, não, vou abrir uma empresa, né? Um CNPJ. Já quer logo, né? Só que o custo é muito maior. Então ele não vai aguentar, porque ele não fez um planejamento estratégico, ele não sabe quanto que é para você gastar com funcionário, com impostos. Então ele não fez esse cálculo antes de abrir. Então quando ele legaliza uma empresa, ele se depara com esse cenário, ele não está preparado. Por isso que muitas empresas hoje fecham. E qual é a estatística, Mauro, de as empresas fecharem? O quê? 1 ano, 2 anos? 2 anos. Até 2 anos é o tempo de que você pode... Você passar ali... Passou os 2 anos, já se legal. Aí, tá vendo, pessoal? Aí, a cereja do bolo. E aqui, ó, vocês que estão acompanhando, vocês já estão tendo uma assessoria para que você fique despreocupado. Se seguir o caminho certo, você vai ultrapassar os 2 anos. Sim. E o interessante é que quando você abre um MEI, nós aqui da El Shaddai, a gente acompanha, faz o acompanhamento. Importante. Tá? Por quê? Porque a gente espera, sim, com certeza, a probabilidade de crescimento é muito grande. Sim. Então hoje ele tem um faturamento X, amanhã ele vai dobrar esse faturamento. Sim. Então se porventura ele aumentar bastante o faturamento e passar o limite, nós vamos acompanhar. Então o que a gente vai fazer? Um planejamento já para ele se tornar uma empresa no Simples Nacional, que o MEI é uma subcategoria do Simples Nacional, que é um regime também especial de tributação, né? Então o que a gente faz? Um planejamento para ele, ó, você está aumentando o faturamento, então daqui a pouco você, lá, exemplo, né? Hoje nós estamos em fevereiro, sim, tá? Então ele começou hoje, então nós vamos acompanhando. Lá para agosto, setembro, ele já começa a ter um faturamento maior, a gente já acende um sinal de alerta, fala, ó, vamos fazer um planejamento aqui para você entrar se transformar numa empresa do Simples Nacional, onde você vai ter um custo maior, mas também abre um leque também de oportunidades. Né? O MEI,
é um regime bem interessante para quem está começando, mas ele tá limita. restrito. Ele limita. Restrito. Restrito. Entendi. Né? Então a gente faz esse acompanhamento. Então, hoje, por que o MEI é importante para quem está começando? Porque ele não vai, de imediato, ter um custo alto. Entendi. Na legalização. Isso facilita bastante. Né? Isso aí. Então, assim, nós temos muito cases hoje de pessoas, a Dínamo, começaram como MEI e se transformou numa empresa. Hoje é uma empresa sólida, uma empresa referência no mercado. Né? Então, a gente tem muito case de sucesso com isso. Legal. Por isso que a gente está falando mais do MEI aqui, porque a gente sabe que, né, tem muita gente hoje que, eu não tenho recurso, né, tá limitado, né, meu investimento, e começa com o MEI. Sim. Seria o primeiro degrau da escada, né? Sim, mais seguro, né? Sem você ficar pulando degrau, né? Começa ali no meio, mas muito interessante. Pessoal, e aí? Como é que tá? Tá interessante aí? Hoje o nosso bate-papo, né? As nossas cerejas do bolo estão o quê? Em cima daquilo que o ensino não ensina, ok? Eu desafio a você que está acompanhando, engenheiro, técnico, eletricista, mecânico, ou até mesmo, né, um profissional de uma outra área, se você teve essas informações que o Mauro está passando aqui para a gente, no seu ensino, o ensino tradicional. Eu não tive, né, Mauro? Então, eu precisei da El Shaddai para poder adquirir. Tá? Então, vamos lá. Além disso, Mauro, nós temos um grupo de profissionais dessa área que já trabalham, já têm clientes, mas mesmo assim não são legalizados. Mas eu fico pensando o seguinte, e são profissionais que estão até bem, assim, bem sucedidos, mas estão correndo um risco, porque se ele se acidentar, você que já trabalha assim, né, é bem sucedido, já tem os seus clientes, mas nunca pensou em legalização, eu vou aproveitar aqui o Mauro, né, para ele colocar alguns benefícios que o MEI, né, Sim. ele vai te propor. Mauro, hoje esse profissional, se ele se acidentar, ele vai para uma internação ou uma unidade pública, né, e vai ficar com os recursos parados. Ele não vai conseguir, né? Sim. Se ele não tiver uma boa reserva, ele vai ter que, vamos dizer assim, uma reserva para poder suprir esse tempo de inatividade dele, né? Por uma doença ou por um acidente. Já no MEI, existe alguma cobertura para que dê mais segurança para esse profissional que hoje tem os clientes, está bem estabilizado, né? Porém, até hoje não se legalizou. Sim, tem. Hoje, né, como você mesmo bem falou, é um risco muito grande, né? E eu vou até também acrescentar na parte fiscal. Por quê? Porque ele está movimentando dinheiro. Na conta dele, né? Exatamente. Interessante. Então, como é que ele justifica essa movimentação? Isso aí. A Receita tem. O computador da Receita é um dos mais poderosos do mundo. Ou seja, ela o nome do computador se chama T-Rex. T-Rex. Arpia, T-Rex. T-Rex. Aí, ó. Direto ao ponto, hein? Te ensinaram isso? Cuidado com o T-Rex. Cuidado com o T-Rex. Ele te bote. Então, existe esse cruzamento. Então tem muita gente aí que está movimentando, tá, achando né? O que dinheiro entra. Tá. E aí? E quando chegar a cartinha da Receita? Para justificar. Ó, você movimentou no ano 200 mil reais. E aí? E aí? Isso veio da onde? E não tem conversa.
Eles vão tributar, vão jogar multa em cima e vai arrasar com a sua vida. Então é risco dos dois lados. Muito risco. Muito risco, né? Muito risco. Agora, os benefícios, como Sim. você fez a pergunta, todos os benefícios. De um Aposentadoria. De um profissional de CLT, Sim. Aposentadoria, Sim. tem Sim. direito a Sim. se acidentou, fica ali Sim. no Aposentadoria, seguro. auxílio doença, Olha só. auxílio maternidade, no caso sexo feminino, né? Salário maternidade, auxílio reclusão e pensão por morte para a família. Olha que legal. Então, Pagando um valor fixo que hoje gira em torno de R$70. R$70 para ter R$70. tudo isso. R$70 que você não vai pagar impostos em cima do movimento, do faturamento, Uhum. e está incluso também o INSS. Então você aí pode, né, vai somando para aposentadoria. Sim. Então, pessoal, a Dínamo é assim, pessoal. Tá vendo? É esclarecendo, orientando e conduzindo. Nós estamos formando profissionais completos. Por isso que nós estamos aqui em parceria com a El Shaddai, entendendo que a técnica é importante, sim, porque a mão de obra é especializada, mas existe sim um complemento. Ou seja, esse complemento a gente está buscando as parcerias para entregar um conteúdo completo para você. Não adianta eu dizer, né, que é uma atividade promissora, em te entregar técnica, e aí eu não seria honesto se não tivesse aqui a El Shaddai orientando a parte de legalização, o que os benefícios que isso oferece. Então, ó, tá esclarecedor. Tem mais algum detalhe aí para informar? Tem mais. Então vamos dar continuidade, hein? Pessoal, dá um like aí. Como é que tá aí? O assunto tá legal, né? Tá interessante, né? Então vamos ficando atento aí, tá ok? Deixa eu acertar aqui meu fone aqui. Ao vivo é assim mesmo. Ficou legal? Tá tombando, poxa. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Se eu virasse um pouquinho? Vamos lá. Tá, ok. Então tá. Então vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar mais vantagens aqui, né, de Sim. se tornar um MEI. Uma grande vantagem é você abrir o CNPJ gratuitamente. Você não precisa. E demora muito isso? Precisa de algum tempo de confirmação? Um mês, Não, 2, assim, 3 meses? O que demora você tem que ter um acesso na Receita Federal, Certo. que é chamado senha do gov.br, que hoje essa senha ela lhe dá acesso a todos os serviços hoje da Receita, em conjunto também com outros órgãos sim. também. Entendi. É uma senha que tu tem que bater uma fotozinha. Isso, né, exatamente. Legal. Baixa o aplicativo, né? É bem rápido. Entendi. Entendeu? Você tem que ter essa senha. Ponto. Acho que é a única coisa que... A única exigência que tem. Exatamente. Tá. O resto demora 5 minutos para fazer um CNPJ. Pessoal, Muito olha rápido. só. 5 minutos para você se tornar um microempreendedor. Olha só como é que, né? Então, sabendo que a exigência é ter a senha lá no Gov, né? E é até bom nessa senha, porque ali você pode ver carteira de habilitação, Sim. né? Uma série de documentos, né? Identidade, tudo digital. Acabou esse negócio, né? de plastificar e ficar... Não, exatamente. Né? Então, hoje a gente dá carteirada no celular. Quem não fez, provavelmente vai ter que fazer. Vai ter que fazer, né? De repente vai fazer algum serviço no Detran, alguma coisa. Isso. Vai ser obrigado a fazer, migrar. A gente já antecipa, né? Já tem a senha. A minha eu fiz mesmo, acho que foi pro Detran. Detran, quando eu renovei a carteira, já... Sim. Então a gente fala gratuitamente, mas existe essa questão, muitos vão ficar impedidos de tirar porque não vão saber fazer a senha e vão ficar meio perdidos, né? Sim. Mas aí a El Shaddai dá toda a assessoria. Né? Tá? Então é bem rápido, né? É bom você ter essa assessoria para, como eu falei, você ter a noção das atividades, se você vai revender, se você vai só prestar serviço, né? Para você ter o CNPJ,
compatível com as suas atividades, porque isso vai fazer diferença quando você for fechar um negócio. Certo. Né? O fornecedor vai te pedir, o cliente vai te pedir o teu CNPJ. Se a tua atividade tiver diferente, enquadrada, não vai te contratar. Não vai te contratar. Perfeito. Entendeu? Então você tem que ter o MEI, mas tem que estar as atividades compatíveis com a tua profissão, a atividade que você vai exercer. Entendeu? E uma das vantagens de você ter um MEI é você ter funcionário. Você pode contratar um funcionário. Até funcionário Até você funcionário. consegue? Poxa, eu pensei, microempreendedor individual. O que a gente entende? É você e Deus. Mas pode ter um... Pode. Até um funcionário registrado. Que interessante. Então, assim, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda. Plano de saúde também facilita? Sim, eu vou chegar lá, né? Uma das vantagens é você ter poder contratar um funcionário, certo, tá? Como MEI. Outra vantagem, existem empréstimos bancários que são direcionados para o MEI, para o microempreendedor. Então, quem não sonha, né, da nossa área, em ter um gerador, né? Técnico de gerador sonha ter um gerador. Então, você já tem uma linha de crédito. Uma linha de crédito. Né? Específica para a sua atividade ali. Você, sim, poxa, interessante. Juros diferenciados. Sim, né? sim. Muito bom, muito legal. Assim, a gente sabe que no banco, né, as linhas de crédito, elas são voltadas para o banco. Né? Então, muitos gerentes vão querer empurrar uma linha de crédito e provavelmente não vão apresentar para você uma linha de crédito específica do MEI, mas existe, entendeu? Você tem que pedir isso. Agora, muitas perguntas que eu tenho recebido, eu posso abrir o MEI hoje e já pegar o empréstimo bancário? Isso não depende somente de você ter um MEI. Entendeu? Você tem que ter um relacionamento com o banco, né? Então, você tem que ter a sua vida limpa. Então o próprio banco também deve analisar isso, sim, né? Porque sim. a tua empresa tem que ter uma conta em um banco. Sim. Por isso que é importante, Denilson, você ter um MEI, você acompanhar o MEI e pagando tudo certinho, né? Porque tem muita gente que abre o MEI e larga para lá. Entendi. E aí não tem, na hora de o banco puxar fazer um levantamento, você está com a vida toda fiscal, toda devendo a todo mundo, né? A Receita Federal, e você não pode usufruir dessa linha de crédito, né? Então, assim, só abrir o MEI basta? Não, você tem que abrir o MEI e ter um relacionamento com o banco, né? Então, você abre uma conta como PJ, começa a movimentar, né? Pagar tudo certinho, e você vai ter, futuramente, você vai ter uma linha de crédito específica para isso. Tá? Muito legal. O governo também oferece algum... Sim, eu vou chegar lá. Outra oportunidade, outra vantagem, né? Você, como eu falei aqui, você poder emitir nota fiscal. Né? Então, muita gente hoje, eu só vou poder emitir nota se eu legalizar uma empresa, uma empresa limitada. Não, no MEI você consegue emitir uma nota como qualquer empresa. E você só paga lá os 70... Só os 70, vamos botar 70 é uma média, né, mais ou menos. Você só vai pagar aquilo. Só aquilo, fixo, um valor por mês. Exatamente. Fixo. Então, vamos supor... E pode emitir quantas notas você... Sim, eu fechei um negócio, fechei uma prestação, né? E a empresa me pediu a nota, emite na hora, a nota sai na hora. Tá com tudo certinho, a empresa vai lhe pagar, né? Então é uma grande oportunidade, que é o chamado B2B, né? Você fazer negócio com empresas, né? Sim, legal. Então você pode... E além também de você ter mais credibilidade, porque você, quando tem uma empresa, você tem um CNPJ e você emite nota, você uma formalidade. Exatamente. Né? Você mostra, gera uma credibilidade no mercado. Né? Então isso é muito importante. Outra vantagem, como eu falei, contratar um funcionário, já tinha citado aqui. Aquisição de veículos, né? Respondendo àquela pergunta. Sim. Tá? Você pode também, você tem a possibilidade de você adquirir veículos pelo CNPJ, como microempreendedor, e você tem desconto de até 30%. Isso muita gente não sabe. Realmente. Olha, tá vendo? A cereja do bolo. Se você quer comprar lá a picape para te facilitar nas manutenções, né? Não vou fazer propaganda aqui de marca, não, mas a gente precisa, eu sei que o
o profissional dessa área ele precisa de um carro com a caçamba, por causa de ferramentas, né? Você precisa botar a logomarca lá da sua empresa para ficar bonitinho, né? Sim. 30% o custo menor, né? Isso. Então já é bem significativo, né? Então, realmente, você sabia? Coloca aí na enquete aí. Você sabia que como MEI você pode comprar um carro com um valor menor, abaixo, né, de 30% do valor que é negociado para as demais pessoas? Coloque aí, se você sabia ou não. Vamos lá. Pô, me deu uma boa ideia, hein? Aí, Thiago, vamos renovar nossa frota. Acho que está mais próximo a cabine dupla. Mauro. Vamos lá. Então são informações que muita gente não sabe, né? É verdade, né? Que cereja do E bolo. você está falando de um carro, né? Como é importante um carro. Um carro para esse segmento. Exatamente. O técnico vai trabalhar com um grupo motor gerador. Importantíssimo. Muito importante. Muito legal. Temos mais vantagens? Sim. Contratação de plano de saúde empresarial. Olha aí, pessoal. Quer depender da assistência, né, de saúde pública? Bom, a nossa família, né, a gente quer o melhor para a nossa família, né? Infelizmente, a gente aqui é uma realidade, né? O sistema público de saúde está muito sobrecarregado, né? Muito, né? Eu até bato palma para os profissionais, né, dessa área, mas não atende a contento a população, né? Então, para você que pensa dar o melhor para a sua família, você tem que ter hoje em dia um plano de saúde, não é verdade? Verdade. E aí, ó, com o MEI, você pode, então, né? E tem vantagem para você adquirir esse plano. Há diferenças entre o plano PJ e o plano individual? Muita diferença. Muita diferença. Em níveis assim, bem de preço, bem alto, né? Olha só, pessoal. Então, se você fosse agora contratar um plano de saúde como pessoa física, você iria pagar X. E você contratando como um MEI, você vai pagar bem menos, né? Bem menos. Esse valor. E você vai ter aí, né, a sua família protegida. O plano é um plano empresarial, né? Onde você vai poder colocar os seus familiares como dependente. Como dependente. E se você tem direito a um colaborador, né? Você pode também dar assistência a esse colaborador. Exatamente. Né? Então, pessoal, sensacional, hein? Temos mais? Sim. Olha só. Tanta coisa. Você sabia de todos esses benefícios, pessoal? Tá vendo aí? É assim, a Dynamo procurando trazer informações com excelência, buscando os melhores profissionais do mercado. Ok? Vamos lá? Sim. Uma importante aqui, um importante benefício, né, como a gente citou no início, né? No MEI você não paga o imposto sobre a receita. Certo. Né? Você paga uma taxa fixa um ano inteiro. Certo. Então essa taxa, ela varia, né? Eu estou colocando aqui porque esse ano teve um aumento, porque teve um aumento do salário mínimo. Sim. É só um parâmetro. Uma média, né? Por exemplo, se você for comércio ou indústria, você está na faixa ali entre R$ 75, né, por aí. Prestação de serviço, a mesma coisa. Sim. Comércio um pouco menos, e serviços. Aliás, perdão, fica na mesma faixa. Então vamos colocar R$ 70, R$ 75 no máximo. Certo. É o que você vai pagar mensalmente para ter todos os benefícios que eu citei aqui. Entendi. Entendeu? Então, assim, é muito vantagem porque você vai ter uma despesa muito pequena. Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. O valor mensal é 5 mil, né? Parâmetro. Vamos botar 6.750, né? 6.750. Que é 81 mil dividido por 12. 6.750. Tá. Mas não necessariamente você precisa
todo mês faturar. Você pode faturar um mês 5, outro mês. Só não pode no final passar 81 conta mil. total, né? Exato. Mas eu estou querendo só fazer uma relação. Vamos dizer que de 6 mil, vamos fazer uma relação 6 mil. 10% dá 600, 1% dá 60, né? Então fica numa faixa o que você vai pagar, ou do teu faturamento, um exemplo, né? Fica numa faixa de 2% aproximadamente. É um pouco menos, né? Um pouco menos de 2%. Bem né? pouco. Um pouco menos. Tá vendo, pessoal? Um pouco menos de 2% é o custo que você vai ter para manter, né, o seu MEI lá ativo, né, e tudo direitinho. Sim. Então é bem atraente, né? Sim. Legal. E assim, a gente citou alguns aqui para não tomar muito tempo, né? A Sim. gente falou os principais, né? Sim. Que eu creio que a gente já conseguiu esclarecer muita coisa, bastante né? Muita dúvida, né? Legal. Então, assim, uma... Para quem está iniciando, né? É muito interessante, né? Como eu falei, é muito rápido, né? Se você procurar os profissionais sérios, né? Corretos ali, que trabalham, que têm esse compromisso, né? De prestar esse serviço com integridade, né? Sim. Certamente você vai ter um bom início, né? E tendo um bom início, tem tudo para Exatamente. superar esses 2 anos, né? Exatamente. Que é mais ou menos, né, a estatística. Exatamente. De que... E aí você vai poder, no decorrer, vamos supor aqui, né, que não dê certo o negócio. Não deu certo, eu vou parar. Você não tem que pagar nada. Você vai baixar um MEI. E não, acabou. A partir daquele momento não tem mais. Não tem mais obrigação nenhuma. E o interessante, né, a informação é tudo. Às vezes a pessoa fica com uma dívida presa por não saber, se ela for lá só baixar, aquilo ali não vai... Agora, às vezes as pessoas se decepcionam, não sabem que tem que baixar, aí aquela dívida fica, né? Porque eles não vão saber, né? Exatamente. Então fica aquela tem muita gente que está me ouvindo aqui, eu tenho certeza disso, que abriu o MEI lá atrás e não acompanha. Então não sabe quanto está devendo, né? E tem uma coisa, Denilson, muito importante. A Receita Federal, ela exclui quem não se regularizar. Então, assim, qual é o perigo dessa exclusão? É de você perder esse benefício. Então, por exemplo, você está devendo lá a Receita. Já tem uns 2 anos que eu não pago a taxa, a taxa mensal. Isso acontece muito, tá? Muito. E eu larguei de mão, aquilo ali vai virando uma bola de neve. Isso aí. Tá? Vai chegar uma hora que a Receita vai falar assim, ele não está acompanhando, eu vou fazer a exclusão aqui, a dívida vai ficar, não vai caducar. Dívida alta. E você vai perder o benefício. Então, quando você amanhã quiser voltar novamente a ter uma empresa, a ter um CNPJ e emitir nota, você vai ter que abrir uma empresa no lucro presumido. Ou lucro real. Mas isso aí vai ser a próxima live, né? Que a gente vai ver o que é esse lucro, né? Presumível e presumido o lucro real. E o real. Porque você vai ser excluído desse regime. Então aí o teu CPF você não consegue mais. Nem no MEI, nem no Simples Nacional. E como eu falei, o MEI é o quê? É uma subcategoria do Simples. Sim. É uma forma, então, que o governo encontrou para facilitar aquele que está iniciando. Exatamente. E aí você não efetuou o pagamento, né, os pagamentos num desses, aí você perde todos os direitos para frente. Para frente. Então, um exemplo, né? Hoje o MEI ele tem um limite de 81 mil no ano. Sim. Se eu passar do MEI, eu entro no Simples Nacional. O Simples Nacional, eu tenho até 4 milhões e 800 no ano. Já deu já cresceu muito. Então, assim, é como você falou, é uma escadinha, né? Uma escadinha, isso aí. Passei, imagina você ter que sair do MEI e logo para um lucro presumido que já vai passar, você não vai poder entrar no Simples, né? Na segunda etapa, né? Vamos dizer assim, entendi. Né? Já vai ter que dar um salto muito grande. E você isso, tem que... E na próxima live, como a gente você falou aqui, nós vamos falar o quê? Quando você entrar, se você perder isso, tomara que não perca, o que você vai pagar sendo uma empresa no lucro presumido ou no lucro real?
Aí você vai ver realmente que vai ficar bem difícil. Bem mais difícil. Então, qual é a minha dica? Qual é a nossa dica? Corre para regularizar o seu Exato, MEI. Tá vendo aí, pessoal? Dínamo e El Shaddai é direto ao ponto. Corre logo, se você abrir um MEI, largou para lá, não encerrou, porque se você encerrasse, essa dívida não ia vir acumulando, né? E a Receita também não iria, né, te excluir. Então, o problema maior é a exclusão. Se eu excluir, o teu CPF vai ficar lá, né? E aí você não vai mais ter esse benefício do governo, ok? Então, e um detalhe, Denilson, importante, é que hoje existem algumas formas de você se regularizar que sai muito barato. Sim. Você pode parcelar, fazer parcelamentos. Legal. Entendeu? Então, assim... E aí pode dar continuidade à empresa. Sim. Ah, legal. Então, vamos supor, tem alguém aqui que, pô, tô com MEI, não sei como é que tá. Liga pra gente. Legal. Fazemos o levantamento, uma análise 360 na empresa, CNPJ, e vamos dizer, ó, tá devendo aqui, tem que regularizar aqui. Vamos apontar, né? O passo a passo. Exatamente. Para que você normalize a tua situação junto à Receita. Exatamente. E é importante, por quê? Porque muita gente, às vezes, né? Vamos aqui dar um exemplo, né? Sim. Aquela pessoa que está doente e ela, não vou me tratar porque eu acho que não tem tratamento, né? Então ela fica com medo de ir no médico, né? De fazer um tratamento. E quando ela vê que existe um tratamento, ela vai, pô, por que eu não fiz isso antes? Né? Verdade. Que o problema seria menor. Isso aí. Então, é importante você procurar, porque existe, né, uma forma de você regularizar isso e pagar muito pouco. Sim. E voltar realmente a ter a sua vida regular. Regularizada. Né? Regularizada. Como eu falei aqui, para você usufruir de tudo isso, os benefícios todos que a gente citou aqui, e ter a sua vida normalizada, né? Não ficar devendo, né? Não sabendo quanto está devendo. Isso. Né? Então, ó, o conselho. Todo o Brasil. Que legal, hein? Interessante. E hoje, interessante, que a gente hoje tem um aplicativo, sim, né? Que tudo é feito por esse aplicativo. Olha aí, a tecnologia, né? Tá vendo, pessoal? A tecnologia, El Shaddai, ela atende em todo o Brasil, uma parceria com a Dínamo Treinamentos. Você vai ter a assistência necessária. Se você está com essa complicação, esse exemplo que a gente deu aqui, não dá para você ficar imaginando que nada vai acontecer. Se você um dia abriu um MEI, largou para lá, é hora de você reaver essa situação para que não chegue a esse nível da própria Receita te excluir. E a exclusão, você vai ficar com a dívida, né? E aí depois, se quiser abrir, retomar o seu sonho de ser um microempreendedor, ser qual o segundo degrau? Uma empresa, uma ME, né? Uma ME, um EPP, né? Entendeu? Então, é hoje. A oportunidade está aí. Nós vamos deixar aqui, em algum lugar na tela aqui, o QR Code da El Shaddai. Né? Você pode fazer contato aí com o Mauro. O Mauro vai dar toda a assessoria possível para você se legalizar e para você que quer entrar, né, para essa área, para esse segmento, quer ser um empreendedor. Está aqui um profissional para poder estar te conduzindo, fazendo com que você tenha um início de uma forma legalizada e você ultrapasse essa estatística de 2 anos. A Dínamo Treinamento apostou na El Shaddai, vamos dizer assim, nos legalizamos com a empresa e hoje, graças a Deus, nós já estamos, né, num patamar, num nível, né, em que, começando certo, a tendência é dar certo. Com certeza. Eu quero aqui deixar um brinde aqui. Que legal. Olha aí, pessoal. Aí, ó. Tá pensando?
Tem brinde também, o Shaddai tem brinde. Pode falar, Val. Quem participar dessa live, sim, eu vou dar uma análise 360 gratuita. Olha só que maravilha. Aí, pessoal, o Mauro vai te analisar 360, ele vai analisar a condição da sua empresa, você que já teve empresa, ou você que pretende abrir, né, irmão? Sim. Ele vai analisar, vai ver se o teu CPF não está em uma outra empresa, se tem dívidas, né? Então, ele vai fazer uma análise, e isso gratuitamente. Pessoal, só mesmo na Dynamo Treinamento e El Shaddai que se tem bônus e conteúdo gratuito. Então, quem quiser o brinde, clica no QR Code e coloca eu quero. Eu quero. Eu quero. Então, você agora, a senha é eu quero. Clique no QR Code, vai levar para o site da El Shaddai e você bota eu quero. E eu quero ver agora assim, quem vai querer esse brinde. Coloque aí no chat, eu quero. Quero ver vários eu quero aí. Porque só vai aproveita que essa oportunidade é uma oportunidade única, tá? Nós estamos então encerrando a nossa live. Quero agradecer ao Mauro, tá? Obrigado. Muito obrigado. É um profissional excelente, um profissional capacitado. Essa parceria, né? Uma parceria assim que encaixou bem, que a nossa ideia, né, da Dynamo Treinamento é oferecer sempre mais do que 100%. Então, a técnica, nós oferecemos 110%. E com um complemento, né, com essa parceria com a El Shaddai, nós vamos oferecer muito mais para os nossos alunos. Então, muito obrigado por estarem conosco até agora. Bota aí, eu quero, hein? Eu quero, ok? E você vai receber gratuitamente a assessoria de um grande profissional especializado nessa área de legalização do MEI, e ele vai fazer uma análise 360 graus de tudo o que você precisa para você se legalizar ou até mesmo você resolver a sua situação diante da Receita, ok? Então, pessoal, aquele abraço, muito obrigado e até a próxima live, terça-feira, porque Dynamo e El Shaddai é direto ao ponto ali, Valeu.